Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta, e começamos às 20h30. E todas as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje, como leitora, serei eu mesma, e estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert. E antes da gente começar a leitura, eu gostaria de comentar com todos, inclusive depois com quem for assistir a gravação, que esse grupo, ele acontece desde 2016, a participação dos orientadores e das pessoas que colaboram são voluntárias, e aí nós renovamos agora em abril a assinatura do Zoom. Então, a assinatura do Zoom, a gente acaba fazendo contribuição voluntária, então quem quiser contribuir, nós vamos deixar depois na descrição desse vídeo o link do Facebook, do grupo, e lá estão os detalhes para quem quiser contribuir, tá bom? E é uma forma da gente manter esse grupo vivo, então desde 2016, que são feitas contribuições e a assinatura é renovada anualmente. E é isso. E Renê, sem mais delongas, passo para você. Obrigada. Obrigado, Helena. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Nós temos também presente aqui a Cleusa, que vai estar agora acompanhando também esse grupo, também como orientadora. Obrigado pela tua presença, Cleusa. Então, nas reflexões, eu sei que a Cleusa já sabe disso, já fica à vontade, mas assim, se você achar que deve complementar alguma coisa que precisa trazer algo a mais, fique à vontade, Hoje, provavelmente, eu vou fazer algumas pausas em alguns momentos para fazer umas reflexões, Mas agora, a partir de agora, estamos, Cleusa e eu, fazendo esse intercâmbio, nesse grupo de estudos online, porque Marcos Castro, vai se dedicar ao seu mestrado, que com certeza vai trazer coisas novas para nós no campo, todos nós, eu sei de vários colegas aqui e tal, seguimos produzindo livros e etc. Então, maravilha, vamos continuar estudando. E a gente sabe, que a constelação familiar aqui no Brasil, nós temos alguns institutos, hoje temos 3, e recentemente o IBCF e a ABC Sistemas fizeram uma parceria com a Cabsim, que é um núcleo de pesquisa, para inclusive criar parâmetros científicos para as constelações familiares ou do material acadêmico de pesquisa que a gente tem das constelações familiares no Brasil e no mundo, para que a gente possa, de certa forma, ter uma forma de se colocar em relação àqueles que colocam a constelação familiar como uma pseudociência. Não é uma pseudociência, ela não é uma ciência tal qual eles gostariam que ela fosse. Ela é uma abordagem terapêutica. Mas isso só para falar desse esforço de pesquisa dos colegas. Marcos agora com mestrado, a gente sabe do Dr. Sam Storch também, com o mestrado dele, a Luciana Niermeier, quer dizer, a gente tem algumas pesquisas aqui no Brasil que se tornaram mestrados, e eu sou professor de pós-graduação, de constelações sistêmicas, e todo ano se produzem vários TCCs voltados também para o campo da pedagogia sistêmica, constelação organizacional, constelações familiares. Sem falar que eu mesmo também escrevo livros sobre isso, Temos outros escritores aqui no grupo, Então, sempre que vocês quiserem compartilhar isso, se sintam bem-vindos para isso. Vamos começar a leitura então, Helena, por favor. Então, nós vamos retomar na página 81, o retorno do reprimido. Há pouco tempo, no Japão,
uma mulher contou que seu avô morrera no ataque atômico de Hiroshima. Ela pediu minha ajuda porque se julgava um risco para seus pais e tinha medo de visitá-los. Não é uma ideia estranha que uma filha tenha medo de ser uma ameaça para seus pais? Escolhi duas pessoas para representar o avô e a bomba atômica. Entretanto, a mulher não fixava o avô, mas a bomba atômica. Em vez de aproximar-se do avô, dirigiu-se para a bomba atômica e se escondeu atrás dela. Esse é mais um exemplo de que, quando excluímos ou tememos alguém, tornamo-nos semelhantes a ele. Algo semelhante presenciei em muitas famílias judias. Muitas vezes, um membro da família representa um perpetrador alemão que essa família rejeitou e excluiu. Assim, não pode haver solução nem reconciliação na alma e na família enquanto alguém for excluído, embora seja um assassino. Mas voltemos à constelação do Japão. O representante da bomba atômica olhou demoradamente para o avô, que lentamente se deitou no chão. De repente, ficou claro que o avô e a bomba representavam, por trás das aparências, o Japão e os Estados Unidos. Entretanto, os japoneses não foram apenas vítimas, foram também perpetradores. Por isso, não se podia proceder nesse caso de acordo com o padrão. Aqui estão os perpetradores e lá as vítimas. Finalmente ficaram frente a frente os representantes do Japão e dos Estados Unidos. As vítimas de ambos os lados se deram as mãos e formaram um círculo em torno dos dois representantes. Só então, o representante do Japão se aproximou lentamente do representante dos Estados Unidos, até que este lhe estendeu as mãos. A reconciliação começou entre as vítimas e só depois aconteceu entre os perpetradores. Aqui fica claro, um pedido de perdão, seja do Japão aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Japão, ou do Japão às nações que invadiu, seria de pouco valor. Aqui se exige mais, que se faça em comum luto pelas vítimas. Só um instantinho. Exemplo. Esse ponto, eu acho que é um ponto muito importante dessa obra, Conflito e Paz, porque numa constelação familiar exatamente é o título desse subcapítulo, né? O retorno do reprimido, né? Do reprimido que eu sei, mas principalmente aquele reprimido que eu não sei. Então a gente vê duas constelações acontecendo aqui, né? A questão colocada pela cliente em relação, né, ao Japão, em relação a Hiroshima, e um outro em relação aos Estados Unidos e Japão, né? Uma constelação entre povos, né? Hellinger deixa bem claro aqui, não dá para a gente fazer fórmulas, né? Apresenta aqui, apresenta ali, está resolvido. Não, né? Como se mostrou aqui, né? E muitas vezes, após um ato terrível acontecer numa família, nas gerações seguintes, ambas as coisas são representadas. A vítima, as vítimas e os perpetradores, dentro do próprio sistema familiar, né? Por isso que na constelação familiar a gente não vai colocar as pessoas em caixinhas de bom ou mal, porque aí a gente apenas vai manter o conflito, vai manter a separação, vai manter a animosidade, né? A gente tende a mostrar estes lugares, e a repetição do lugar aqui é vítima e perpetrador. Só que tem uma inversão. Os papéis se invertem, eles se confundem. Então, eu lembro quando o Stephen Hausner me falou, né, se não fosse a Segunda Guerra Mundial, você não existiria, né, porque meus pais se encontram pós Segunda Guerra Mundial, inclusive
né, fugindo dela, ou né, tentando uma nova vida pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aquilo que às vezes para alguns é visto como algo terrível, representa o novo para outros, né? Isso às vezes numa constelação vem à tona. Por isso que o facilitador ele não se apressa em interpretar, não se apressa em estabelecer coisas, ele respira e deixa que a coisa lentamente venha à tona, né? E nessa constelação aqui, o Hellinger percebe, né, que é pelas vítimas que vem a resposta, né? E são as vítimas que fazem o movimento, no caso, elas fecham o campo, né? Na hora que fazem uma circunferência, elas fecham o campo e é como se aquilo criasse a possibilidade daqueles dois representantes se verem. Uma constelação que Hellinger conduziu em 2015 na Alemanha. Nós já falamos disso aqui nesse grupo de estudos, está no YouTube como Constelação Silenciosa. Hellinger fez também uma constelação entre dois povos, né? Que agora eu não vou falar porque pode ser que eu confunda os povos. Em todo caso, foi pelas vítimas, né? As vítimas foram se movimentando, foram se reconciliando até que chega numa pessoa que cruza os braços e olha para fora. E o Hellinger fala: enquanto um mantiver a força do conflito, a guerra segue, né? E aí ele falou que, quer dizer, existiam movimentos em direção à paz, mas ainda havia mágoa, ainda havia rancor, ainda havia vingança. Então o conflito ia seguir. Aqui a gente viu uma outra configuração, né? Talvez essa configuração tenha tido um efeito muito forte na alma dessa cliente. A possibilidade dos Estados Unidos e Japão poderem estar um de frente para o outro sem inimigos, né? E também sem negar o que aconteceu, né? Apesar do que aconteceu, podemos estar aqui, né? Então, essa é uma resolução provavelmente para essa cliente, né? Mas a gente não consegue recortar e colar isso aqui em outras, né? E por que eu digo isso? Porque o Hellinger falava isso para a gente muitas vezes em supervisão, né? Observem as constelações e tomem elas em sua singularidade. Elas não são uma regra para todas as outras, né? E por isso que às vezes a gente vê constelações de temas iguais com repercussões diferentes, porque são outros sistemas familiares, é outra base cultural, as ordens do amor se manifestam de forma diferente naquele sistema familiar específico, né? E essas camadas todas às vezes confundem, né? Vítima e perpetrador. E quando a gente olha para a saúde mental, isso fica ainda mais confuso, né? Porque de repente o cliente, né, que sofre de uma doença mental, ele manifesta várias vítimas e vários perpetradores em seu próprio corpo, né? E isso em momentos diferentes, né? E aí, às vezes a constelação ela coloca esse cenário para fora, né, e tenta trabalhar essas partes, né? Que também é uma coisa que vocês vão ver o Peter Levine fazer na Somatic Experience, ou então dentro das constelações familiares, agora me foge o nome, o terapeuta que trabalha com traumaterapia, de Helena, se lembra, que trabalha com IOPT. Agora me fugiu o nome dele, né? Se Eu alguém acabei de lembrar, colocar o nos traz link aqui aí para... da Tá. constelação que você falou. Tá. Franz Rupert, tá? Franz Rupert, né? Também é um psicólogo, e ele trabalha com essas partes, né? Que às vezes estão muito arraigadas na gente, presas em vítimas e perpetradores e se manifestam em um mesmo corpo, né?
Alguém gostaria de colocar alguma coisa ou a Helena pode seguir mais um pouquinho? Vamos lá, Helena. Pode perguntar. Renê, trazendo um pouco para os conflitos da vida diária, Uhum, essa primeira frase que ele fala aqui na página 82, esse é mais um exemplo de que quando excluímos ou tememos alguém, tornamos-nos semelhante a ele. Quem nunca, né? Tipo, tem conflito com pessoas e a gente acaba excluindo. E aí, nossa, esse tornamos-nos semelhante a ele pegou. uhum. Sim, sim. Que é o princípio da sombra de Jung, né? Carl Gustav Jung fala bastante disso, né? E aí, se a gente lembra daquela frase, eu confundo porque a frase do Hellinger e do Jung são bem parecidas, então eu vou falar porque o sentido é o mesmo, né? Aquilo que eu reconheço me liberta, aquilo que eu escondo ou excluo me aprisiona. E me aprisiona, inclusive, com características daquilo, né? Então, o Freud ele fala que, por exemplo, no movimento de repressão que o nosso aparelho psíquico faz, né? Então, esse lápis aqui, ele me magoou, né? E eu reprimo, de repente, a mágoa. Mas toda vez que eu vejo o lápis, eu fico com medo. Quer dizer, algo fica e retorna, mas eu não sei por quê, né? Porque eu reprimi a experiência, só que eu nunca consigo reprimi-la toda, né? Ficam marcas, ficam significantes. E aí, nesse sentido, eu acho muito bonito o filme é, Memória, Lembranças Brilhantes de uma Mente Sem Memórias, se eu não me engano é essa, com o mesmo ator que fez o Máscara, né? Jim Carrey, né? É, ele fez esse filme, é um drama, e nesse drama é um casal que está muito tempo junto e é um casal que está tóxico. E aí eles procuram um tratamento, né, para esquecer o outro, ou seja, cancelar o outro. E a ideia é exatamente essa: eu passo por um procedimento e eu cancelo. Por exemplo, a Helena desaparece da minha mente. E aí, quando o Jim Carrey, o ator do Jim Carrey, passa pelo procedimento, mostra ele dentro da cabeça dele. E à medida que as lembranças da namorada, esposa, vão sendo apagadas, uma parte dele tenta proteger ela, uma parte dele é apegada a ela. E começa a esconder ela onde? Nas lembranças da mãe, nas lembranças do pai. E aí o que acontece? Começa a apagar tudo. Começa a apagar a memória inteira dele. Que é o que o Freud falou. Imagine a tua memória como um cacho de uvas, né? Ah, não, elimine as uvas. Não vai mais ter nada. Tem os caminhos, mas se você eliminar a uva, né? E aí, quem é você como ego? Né? E é interessante, o filme mostra um pouco isso. Então, o retorno do reprimido não deixa de ser o retorno de eu mesmo. Uma parte de mim mesmo que eu ainda não tinha maturidade de olhar, que eu ainda não tinha consciência suficiente para olhar. E aí tem um outro pedaço complicado, Helena, porque às vezes o retorno do reprimido não é necessariamente do meu reprimido como filho, mas é o reprimido de meu pai, é o reprimido de meu avô. Né? E aí a gente vê a questão da transgeracionalidade, quer dizer, é uma lembrança, é um segredo reprimido há muito tempo, né, nesse sistema. A Dilena trouxe aqui para a gente uma sinopse, é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né, com Jim Carrey. Né? Esse filme, para vocês entenderem um pouco essa pergunta da Helena, é bem ilustrativo. Né? Quer dizer, como assim o reprimido retorna? Né?
E se eu conseguisse apagar o reprimido? Provavelmente eu não conseguiria mais articular palavras aqui, né? Então, o Freud ele dá um exemplo, né? Quando ele fala de uma paciente que tem hidrofobia, né? Ou seja, ela não consegue beber água. E ele fala que conforme ele vai trazendo a memória da paciente, ela fala que ela viu um cachorro beber água de um copo, do copo dela. E ela ficou com extremo asco. Aí o Freud falou, tá, não é isso, mas ok, né? Sessão seguinte, tal, tal, tal. No momento em que acontece essa cena, ela vislumbra a traição do pai. O pai traindo a mãe. Ela cola isso na imagem da água, cola isso na imagem do cachorro, para não trair a imagem do pai, a imagem da mãe. Né? Ou seja, a coisa é complexa. Né? Nós temos uma rede de significados minêmicos. Nossa memória nada mais é do que uma série de lembranças. Né? E algumas delas a gente quer editar. Né? Outras já vieram editadas, né? Do pai e da mamãe. Né? Só que são edições que mudaram o lugar. Constelação familiar tem a ver com configuração. Onde é o seu lugar? Né? Para aquela situação específica. Quando aquilo aconteceu, onde você estava? Você não estava ocupando o seu lugar. E talvez não era o lugar da Helena, era o lugar da mãe da Helena, da avó da Helena, da bisavó da Helena. E aí algo vem como sintoma, porque a história já se perdeu. E na constelação familiar, o interessante é isso, aparece o lugar, mesmo que você não saiba a história. Mesmo que você não tenha dados, aparece o lugar e esse lugar pede algo. Ele pede um gesto, ele pede uma palavra, ele pede, na maioria das vezes, um reconhecimento. Isso é o retorno do reprimido. Então, o reprimido é que, de repente, na minha sala, do nada, pela minha porta, irrompe uma pessoa gritando, né? E eu não consigo entender a língua que ela fala. Em vez de tentar, né, falar a língua que ela fala, ofereço ela para sentar na cadeira e falar, seja bem-vindo, né? E tento olhar, tento reconhecer, tento dar lugar a isso. E aí parece que aqui, nos nossos mecanismos mentais, algumas coisas vão se encaixando. Porque, finalmente, aquilo pode ter um lugar. Né? E, às vezes, a gente precisa de algumas gerações para ter maturidade para tal. Né? Logicamente, a sua pergunta aqui, especificamente, ela fala do reprimido nessa geração. Né? Eu estou deixando mais complicado falando do transgeracional, que é o que muitas vezes acontece numa constelação, principalmente quando a gente fala de Hiroshima e de uma neta. Né? E isso já apareceu, eu já vi isso em constelações aqui no Brasil, dessa questão da honra e da mancha da honra daqueles que vieram para cá e deixaram o Japão. E que tentam retornar lá e são vistos como traidores. São vistos. Então tem todo um trabalho que você tem que fazer com esses lugares, né? Trazer à tona esse reprimido. Só que a pessoa fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso aconteceu lá atrás com meu avô. Tá, mas eu acho que a gente precisa deixar esse reprimido vir. Não como preso, não como amarrado, não como calado, né? Mas deixar ele se manifestar. E, às vezes, essa manifestação, para mim, ela é dolorida, porque ela é sintomática, ela é sofrida. Né? Mas quando a gente dá espaço, a gente dá tempo, de repente, surgem conexões, surgem explicações, ou às vezes surge apenas assentimento. Tá bom, fica aí, pode ficar. Né? Não sei o que você é, não sei para que você serve, mas desde que você está aí, eu sinto que algumas coisas começaram a fluir melhor. Então, um pouco isso. Não sei se eu
respondi a exatamente o que você perguntou, Helena. Não, sim, e até você falou dessa geração, mas às vezes a gente nem tem consciência, né? A gente acha que é dessa, mas vai olhar, né? E a constelação ajuda a isso, né? A gente conseguir identificar o que é meu e, né, o que é do outro. E é interessante, até para, vou trazer mais um conflito, né? Esse problema que a gente está tendo aqui no sul do Brasil é como isso tem mexido com as pessoas e tem causado esse retorno do reprimido aqui, ó. Você começou a falar e me veio algumas pessoas que estão assim incomodadas, inclusive com a ajuda que está sendo mobilizado para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então eu falo, gente, o que tem por trás, né, de tudo isso, né? Enfim, eu pego tudo como aprendizado, porque eu acho que a gente também não está aqui por um acaso participando de tudo isso, né? É o que você falou, ah, não tem a ver comigo, mas tudo tem a ver, né, com a humanidade, né? E O Brasil é tão multifacetado, são tantos povos, né? É aquela coisa, né? Eu acho que se eu for para Ourinhos, né, Eurico, que você mora, né? Eu acho que se eu for para Ourinhos e não é tão longe daqui, eu já vou perceber que não é São Paulo. Mudou algumas coisas, talvez uma gíria, um jeito, e assim, é só você subir para o Maranhão, para o Belém, Bahia, Minas, muda tudo. Muda comida, muda dança, muda sotaque. O Brasil é muito rico e os conflitos são muito profundos, né? A gente está falando de holandês, de inglês, de alemão, de italiano, de afrodescendente, dos nativos dessa terra, portugueses, espanhóis. É, é muita coisa. E sim, um desastre como esse, ele vai causar afetos diversos nas pessoas, assim como solidariedade, como raiva, né? E aí a gente entra naquela coisa, né? Como é difícil para um político, eu não quero defender político aqui, mas como é difícil para um político administrar tantas cargas diferentes, né? Seja o governador, seja o prefeito, seja o presidente, porque aquela coisa, a gente faz o seguinte, né? E o Peter falava isso bastante para a gente na aula. Tá, você quer sujar as mãos? Não, não quero. Tá, o político, ele aceitou essa carga. Ele aceitou sujar as mãos, né? Então ele aceitou que você vai fazer o quê? Então, gente, eu votei nele. Ó a merda que deu. É culpa dele, né? Então você tem tanto uma terceirização, e nisso você tem um sintoma, como você tem outro movimento, que é aquela coisa, nossa, mas putz, eu sinto como se fosse com a minha família. Eu quero fazer algo. Meu, teve gente que saiu da casa, foi para o sul para ajudar as pessoas em loco, né? Pegou o carro e foi para lá. Né? Quer dizer, são vários movimentos diferentes e sim, mostram que somos, como comunidade, como coletivo, uma família, né? Uma família em maior ou menor grau, né? Ou maior ou menor qualidade. Mas é muito interessante como esses desastres, esses conflitos, eles causam movimentos muito polares, né? E o Jung também traz isso, né? O ser humano ele é polar, ele fica num conflito entre uma coisa e outra. E a gente busca através da análise, através da psicoterapia, encontrar uma unicidade ou uma integração dessas partes, inclusive naquilo que você falou, na diferenciação. Não, isso é Helena, isso aqui é Renê, isso aqui é Dilene, isso aqui é Cláudia, e saber da potência desses quatro e também da impotência desses quatro, né? A ponto de não julgar, mas agir com consciência, né? Logicamente, eu estou fazendo esse trabalho, você está fazendo esse trabalho, mas a gente não pode exigir que o outro faça esse trabalho.
né? Então, a gente vai se encontrar com pessoas com outros níveis de consciência e outros níveis nesse caminhar por esse plano, né? Outros lugares confusos, né? O que mais tem, inclusive nas constelações organizacionais, a gente vê com muita frequência, são lugares sobrepostos, né? Sobrepostos não uma vez, 3, 4, 5, 6. É uma bagunça, né? Recentemente passou um vídeo aí no TikTok, no Instagram, das compulsões das pessoas. Aí mostra uma pessoa com um monte de tênis, mostra uma outra pessoa com um monte de casaco, um em cima do outro. E aí tem uma que eu acho muito legal, é uma pessoa com um monte de chapéu. E aí ela pega mais um chapéu amarelo e põe lá em cima e se olha no espelho. Ela tem, eu acho que uns 20 chapéus. Ela põe um amarelo e ela se reconhece finalmente, em meio a tantos chapéus, naquele chapéu amarelo, né? Quer dizer, quantas camadas estão aí? Quantos sintomas estão aí? De quantas pessoas em mim, né? Por isso que muitas vezes a doutora Úrsula Frank fazia a pergunta: quem em você está agora respirando? Quem em você está agora doendo? Né? E ela também tinha uma frase que eu já falei aqui, que eu acho ótima, né? Que biográfico né? A minha vida é daqui para frente, né? Tudo que vem da minha ancestralidade, da minha família, tá da ponta do nariz para trás, né? Quer dizer, o que eu vou fazer antes vem tudo que eu fui feito, né? Então, sim, minhas decisões, muitas das minhas decisões vão ser influenciadas por coisas que eu recebi de pai, de mãe, de crenças, de abusos, de acontecimentos, né? Então, é muito difícil falar, né, novamente na temática livre-arbítrio e destino. Não, Helena, essa decisão aqui é só minha. Eu não sei qual parte, de repente, estou ignorando ou reprimindo quando eu falo que ela é só minha. Talvez são vários que falam, não, não, esse aqui é o caminho. Vai lá para o sul, né? Vai ajudar as pessoas no sul. Não vai para o sul, né? Não é para você ajudar esse pessoalzinho, não. Quer dizer, quantas coisas passam por essa cabeça, por esse corpo, né? Porque não é só a cabeça, né? A gente sabe, na constelação, a memória ela não está necessariamente aqui. Ela se manifesta em todas as células, em todas as partezinhas do nosso corpo, né? E às vezes a gente chama isso de sintoma, traço. Obrigada, Renê. Então, Renê, vamos continuar mais um. Oi, Cleusa. nesse livro aqui do Bert, O Lugar para os Excluídos, tem um texto que eu acho assim, que me chamou a atenção, eu fui lá pegar o livro para ver, né? Ele fala assim, o Bert falando, tudo aquilo que deploro, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda pessoa de quem tenho raiva, eu excluo. Toda situação em que me sinto culpado, eu excluo. Assim vou me tornando cada vez mais pobre. O caminho oposto seria o seguinte: tudo aquilo que lamento, eu encaro e digo sim, assim foi, e coloco isso dentro de mim, com todo o desafio que me faz. Eu lhe digo: agora vou fazer algo com você. Vou tomar você como meu amigo ou como minha amiga, seja o que for. Então, eu acho que esse texto tem muito a ver com o que a gente está falando. É nesse livro também, né, Cleusa, que tem os 5 círculos do amor, e tem uma meditação que ele faz que tem a ver com o 5º círculo do amor, né? É muito bonito e pega bastante, que é aquela coisa, né? Tem um salão e naquele salão o Hellinger vê as vítimas e vê os perpetradores e vê eles deitados lado a lado e ele fala que ele abre o coração dele e dá um lugar para todos no coração dele, né? 5º círculo do amor, né? A sentir
ao mundo e às coisas exatamente como elas são, né? Então, isso não é reprimir, isso é assentir. E é um exercício para nós facilitadores, para nós ajudadores, terapeutas, né? Que todos nós temos preconceitos, que todos nós temos questões limitantes. Algumas delas vieram do nosso sistema, outras às vezes até a gente já fez, né? Nas nossas relações, né? Com o outro. E a gente vai trabalhar isso, inclusive, junto com o nosso cliente, né? Por isso, tão importante, né, nas ordens da ajuda, né? Meu trabalho pessoal, a minha supervisão, o grupo de estudos, né? Porque é a partir da pergunta que vocês fazem, né? Que por mais que a gente leia esse livro trocentas vezes num grupo de estudos, né? Sempre vão vir leituras diferentes, consciências diferentes, e de repente a pergunta que a Helena, que a Dilena, que o Marcos vai fazer, vai me levar para outro lugar. Eu vou sentir de outro lugar e vou usar outro referencial para responder, né? Então, interessante. Fala, Dilena, você ia abrir a microfone? Eu só queria saber a página que a Cleusa leu para eu colocar nas observações da aula. Na página 70 de Lena. O meu é a primeira edição, eu acho. E tem a assinatura do Hellinger. Ah, maravilha. Maravilha. Se eu não me engano, a minha que está assinada é a cura e esse aí também, né? São os dois que eu também consegui, né? É interessante, o Bert Hellinger, ele fazia uma coisa lá na Alemanha, ele, de vez em quando, no coffee break, né, que lá na Alemanha o pessoal deixava ele em paz, né, ninguém ficava atrás dele, então ele ia caminhar lá no parque e tal, e aí no coffee break ele pegava alguns livros, ele autografava e deixava lá, né, ou seja, às vezes você pegava um livro, tava lá com a assinatura dele, né, já estava autografado, né, então era legal isso, porque às vezes você fala, olha, peguei um sorteado aqui. Legal, Cleusa, obrigado. Vamos ler mais um pouquinho, Helena? Exemplo: luta em comum por crianças assassinadas. Em Nive Shalom, um jovem chamado Eli contou que seus pais, acompanhados por ele, por sua irmã e por outras crianças israelenses, viajavam de ônibus para o Egito, quando foram detidos por um guarda egípcio que atirou sobre eles, matando 6 crianças, entre elas a irmã de Eli. Ele próprio e outras 3 crianças conseguiram escapar. Para a constelação, escolhi representantes para Eli, sua irmã, para as outras 5 crianças mortas e para o guarda egípcio. Mais tarde, escolhi também 6 representantes para crianças palestinas mortas por israelenses e pedi que se deitassem ao lado das crianças israelenses assassinadas. Houve algumas tentativas hesitantes de contato de ambos os lados, inclusive do guarda egípcio, que tentou tocar algumas vítimas. Mas todas essas tentativas foram rejeitadas. Mesmo quando introduzi representantes dos pais das crianças, não houve grande mudança. Depois de algum tempo, o representante de Eli aproximou-se do guarda egípcio. Ambos se estenderam na mão e se abraçaram. Isso movimentou a constelação. As crianças assassinadas de ambos os lados se aproximaram e se deram as mãos. Ele e o guarda egípcio se aproximaram dos pais do rapaz. Então, todos se abraçaram. Reproduzo os comentários feitos após a constelação. Hellinger para Eli. Somente quando seu representante procurou o guarda egípcio é que os mortos conseguiram aproximar-se um dos outros. No final, todos jaziam juntos. Eli.
Não senti nenhuma raiva do guarda egípcio. Hellinger, isso nós percebemos. Só menciono isso porque aqui nós pudemos ver que o efeito faz sobre os mortos, que efeito faz sobre os mortos uma aproximação entre os vivos. Quando os vivos se movem, os mortos também podem mover-se. Só um As instantinho. imagens de Deus. Tá. Só complementar com a tua pergunta da volta do reprimido, né, em relação a esse parágrafo aqui. Logicamente, o que eu vou falar aqui, a gente trabalha no processo de análise, de psicoterapia, é uma coisa extremamente difícil, é um processo, né? Mas complementa isso que você está falando aqui, isso que você leu. Muitas vezes a gente fala, pô, tal pessoa é tóxica, né? Ah, eu estou num relacionamento tóxico, né? A questão não é simplesmente eu excluir pessoas tóxicas da minha vida, né? Porque se eu simplesmente excluo pessoas tóxicas da minha vida, eu não aprendi nada com isso, né? Talvez eu apenas esteja fazendo uma coisa que há muito tempo é feito no meu sistema. O que eu preciso entender é o que eu elicio de toxicidade no outro. Porque quando eu estou na presença daquela pessoa, ela faz comigo o que faz. O que eu elicio no outro. Aí você fala, pô, mas que sacanagem, meu cara que está sendo tóxico comigo. Mas a gente está falando aqui de um padrão repetitivo. Né? A pessoa fala, ah, não, porque eu só me envolvo com traste. Né? O que em você atrai traste? Né? Ai, é o dedo podre, né? O que em você faz com que o outro entre nessa representação? Né? Que resgate é esse? E lógico, novamente, uma pessoa ouve isso, né? O psicólogo falando de resgate, fala, não, resgate, né? Um palavrão, né? Não. E eu também não estou querendo falar de positividade tóxica aqui, né? Também não é sair abraçando quem é tóxico com você, não. Mas é entender por que aquela pessoa é tóxica com você. Por que aquilo significa toxicidade para você. Né? E a gente vai perceber que para muitas pessoas, às vezes, um abraço para elas é ruim. Agora, porrada não. Desrespeito não. Né? Abuso verbal não. Ah, não, isso eu estou acostumada. Opa, como assim você está acostumado? Acostumado. Né? Que é isso? Né? Que você se acostumou a ponto de você não perceber. Né? E essa também é uma das bases do nosso trabalho com, muitas vezes, menores, né, de rua, né, que estão na rua, ou mesmo pessoas aprisionadas, pessoas que vieram de lugares difíceis, né? Na Europa a gente está tendo isso também com os refugiados, né? Que a linguagem que a gente, de repente, tem como comum, ah, não, a Helena precisa de um abraço, eu não sei de onde ela vem e eu não sei que significado ela dá para o abraço. Né? Então, de repente, no meu sistema hoje, eu falando, não, abraço é uma coisa boa, todo mundo se beneficia com o abraço. Mas eu não sei da tua história, eu não sei pelo que você passou e qual o significado que o abraço adquiriu para você. Então, a gente vai com muito cuidado, a gente observa, a gente conversa, a gente não força, porque são pessoas muito fragilizadas e traumatizadas. Então, a gente não sabe quantas camadas tem esse trauma, né? O que é saudável e o que é patológico. Então, a gente primeiro precisa observar. Né? É algo que o Hellinger fazia muitas vezes na constelação, antes de fechar a figura, ele ficava um bom tempo observando. Aí a gente, de repente, percebia que, às vezes, a constelação dava um giro. Às vezes os dois. E aí ele introduzia alguém novo. Ele fazia um movimento, fazia uma fala, observando tudo. Né? Então, nesse sentido aqui, né, do guarda e do Eli, né, talvez a nossa cabeça imediatamente pense, não, mas o guarda era tóxico. Né?
A gente não sabe, né? A gente não sabe o que motivou aquela reação e também não adianta a gente justificar aquela reação. O Hellinger olha para a relação, não para a reação, né? Qual que é a relação que está lá entre o palestino e o israelense, né? Que, aliás, essa constelação aqui é muito pontual para o momento atual. Não é o mesmo momento. Mas a gente está falando de povos que estão a pelear há muito tempo, né? E provavelmente, se a gente olhasse hoje, iam aparecer talvez imagens diferentes daquelas que a gente acha que sabe. A gente aqui no Brasil sabe muito pouco, né? A gente sabe, às vezes, o que a gente lê, o que a gente vê, mas a gente não sabe aqueles lugares que estão sendo ocupados lá. Então, te interrompi só para falar um pouco dessa questão do tóxico, né? Porque muitas vezes se coloca o tóxico do tipo, minha mãe é tóxica, né? Calma, vamos olhar o que é isso, né? E vamos olhar o que é tóxico em um e o que é tóxico em outro, né? O que é ativo em um e o que é passivo no outro, né? E às vezes passivo e ativo formam um match perfeito. E a gente fala, né? Psicanálise, pessoas tóxicas dão match, perversão dá match, né? Então a gente não pode julgar tão rápido, né? Não, porque a Helena é uma sádica, né? Diz aqui o masoquista, né? Vocês não sabem o que a Helena faz comigo, gente? Há anos, né? Aí, pô, Renê, você deixa? Eu vou fazer o quê, gente? Ela é assim comigo, né? Eu falo para ela, Helena, por favor, para. E a Helena, vou parar sim, né? E a coisa continua, né? Dá match, né? Renê, você está fazendo piada de uma coisa muito séria. A gente fala na psicanálise, os relacionamentos são sintomáticos, né? E a análise, às vezes, permite que eu tome consciência do meu sintoma, da minha parte, né? A minha responsabilidade nesse sintoma, e talvez o outro vai tomar consciência da sua parte, e talvez os dois falem, não, tá bom, a gente fica junto, sim. Apesar disso. Isso talvez seja um resgate. Isso talvez seja o novo. Mas sim, é difícil pra caramba. Em nenhum momento aqui a gente está falando que é fácil, né? A gente passa por várias camadas. E de sintonia em casais são mais comuns do que sintonia. Vamos continuar mais um pouco, Helena. Eu estou agora aqui com essa frase, a reação e a relação. Vou levar isso para exercitar em casa, porque assim, às vezes a gente acha que não tem relação, né? Reage mesmo a algo que você fala assim, nem conheço, nem tenho proximidade, né? Então, isso aí vai levar mais no caderninho lá para a lição de casa. Sim. Obrigada, Renê. O Hellinger realmente fazia isso. Em vez de olhar para a reação, ele olhava para a relação, né? O Peter falava isso para a gente nas constelações organizacionais. A gente sabe que os funcionários funcionam. A gente sabe que existem funções, mas a gente não olha para as funções. A gente olha para os vínculos com as funções, né? Ou seja, a gente não olha para a reação, a gente olha para a relação. Cleusa, você quer falar alguma coisa? Tudo bem. Então, vamos mais Podemos? um pouquinho. As imagens de É que eu Deus. esqueci de fechar o microfone, Renê. Hellinger. Comemoramos hoje o Sabá. É um dia santo em que aqui se comemora a ajuda de Deus ao povo judeu. Deus é um grande tema para todos os homens e para todos os povos. A pergunta é a seguinte: somos dignos de Deus? Procedemos de maneira a prestar-lhe homenagem ou usamos para os nossos fins?
As religiões, em sua maioria, se utilizam dele. Com isso, porém, deixam de estar a seu serviço. Há muito venho refletindo sobre o que se passa na alma das pessoas quando pensam em Deus, e sobre o que nelas se passa quando o amam ou o temem. Nisso, observei que existe uma estreita ligação entre as imagens que fazemos de Deus e os efeitos da consciência, inclusive sobre a maneira pela qual essas imagens nos afetam. Em nossa consciência pessoal, que sentimos em termos de culpa e inocência, distinguimos entre o bem e o mal, entre pessoas boas e pessoas más, entre comportamento moral e comportamento imoral. Como isso afeta a imagem que fazemos de Deus? Achamos que ele também distingue como a nossa consciência entre bons e maus? Atribuímos a ele os mesmos pensamentos e distinções que nossa consciência nos prescreve? Por conseguinte, o que vale como bom em nossa família também é tido como bom diante de Deus. O que nossa família rejeita, Deus também rejeita. Dessa maneira, estendemos a Deus a jurisdição de nossa consciência. Ele fica a seu serviço. Muitas religiões têm um fundador. O cristianismo é atribuído a Jesus, embora não saibamos se ele realmente fundou uma religião. O cristianismo só se desenvolveu mais tarde, a partir dos seus ensinamentos e dos ensinamentos de seus discípulos. A religião judaica se reporta a Moisés, de uma certa maneira. Foi ele quem promulgou as leis, embora a fé no Deus de Israel fosse bem anterior. O islamismo foi fundado por Maomé e o budismo nasceu com Buda. Às vezes, reflito no que ocorreria se, como seres humanos, nos encontrássemos com esses fundadores, igualmente como seres humanos. Se pudéssemos encontrar Moisés ou Jesus, ou Maomé, ou Buda, o que se passaria em nossa alma? Permitiríamos que eles fossem absolutamente iguais a nós? O que mudaria com isso em nossa alma e o que mudaria em nossa relação com eles? Ficaríamos menores ou maiores? E o que efeito isso teria em nossa fé e em nossa atitude diante do poder a que chamamos Deus? Nossa ligação com esse poder ficaria mais profunda ou menos profunda? E que efeito isso teria sobre as relações entre as religiões e entre as culturas? Não cabe a mim responder essas perguntas. Limito-me apenas a fazê-las. Pode continuar? Vou sugerir aqui para vocês, Helena, uma visualização, né? Talvez nesse sentido que o Beat nos traz. Né? Logicamente, cada um está convidado a seguir isso ou não. Né? Encontra uma posição confortável, onde vocês estão, né? No sofá, na cadeira. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Quem quiser manter eles abertos, mantenha eles abertos. Inspira profundamente pelo nariz. Abre levemente a boca e solta o ar. Novamente, se inspira pelo nariz. E solta. Sente seu corpo. Sente se há alguma tensão no seu corpo. E você permite que as coisas estejam no seu corpo tal como são. Vou te convidar a visualizar, em primeiro lugar, à sua frente, sua mãe. E nesse momento, você coloca a distância que para você é possível da sua mãe. Talvez bem perto, talvez a um palmo de distância, talvez a mais metros de distância. Você encontra à sua
distância em relação à sua mãe. E conforme você olha para ela, inspirando, você observa os traços no rosto dela, o jeito dela, a roupa dela. E você começa a inspirar e você percebe que teu corpo começa a ficar grande. Você começa a crescer. Você percebe que você vai subindo, crescendo. E a sua mãe começa a olhar para cima, para acompanhar o teu olhar. E você olha para baixo e vê sua mãe lá de cima. Você cresce, cresce, e você vê sua pequenina mãe lá embaixo, olhando para o alto. Sinta o que acontece no seu corpo nesse lugar tão alto em relação à mamãe. Você inspira e exala, e à medida que você vai soltando o ar, o seu corpo vai decrescendo, vai se apequenando. Você vai descendo, decrescendo, e de repente você vai vendo que o olhar da sua mãe vai se encontrando com o seu. Vocês se encontram olho a olho. E você continua a decrescer. Vai ficando cada vez menor. E você olha para cima. E você olha para o olhar de sua grande mãe. E você se sente bem pequenino, pequenina em relação a ela. Olha para cima, olha para sua mãe e sente como é vê-la deste lugar. Nesse momento, você vira as costas para sua mãe e você vê os pés de seu pai. Você vai subindo, subindo, até encontrar o olhar de seu pai lá em cima. E ele olha para baixo. Para você, pequenino, pequenina lá embaixo. Você, pequenino, pequenina, começa a inspirar. E começa a crescer. Crescer, crescer. E o seu olhar se encontra com o de seu pai. Você cresce mais. E mais. E mais. Teu pai começa a olhar para cima para conseguir acompanhar o seu olhar. E você lá do alto, olha para o seu pequenino pai lá embaixo. E sente como é olhar para o pequenino pai lá embaixo. Novamente você inspira e exala. Você percebe que seu corpo vai voltando, vai decrescendo, vai diminuindo. Dessa vez, você vai chegar à altura que você tem em relação ao teu pai. E você olha os olhos do seu pai deste lugar. Você dá um pequeno passo para trás e se volta ao lado. Teu pai de um lado, tua mãe de outro.
talvez você dê mais um passo para trás e veja ambos à sua frente, na altura que eles têm, na altura que você sente que é de teu pai, que é de tua mãe, e a sua altura em relação a eles. Nesse momento, tente encontrar a sua altura em relação a pai e mãe hoje. E a sua distância em relação ao teu pai e à tua mãe hoje. Do seu jeito, você agradece. Se for difícil agradecer, nesse momento, agradeça a vida. A vida que eu recebi de você, mamãe, e de você, papai. Do seu jeito, você se despede e vira as costas para eles. E olha para frente. Atrás de você, você sente o olhar e a altura de tua mãe. E o olhar e a altura de teu pai. E você, com a sua altura e o seu olhar, do seu lugar, olha para frente. Inspirem profundamente. Soltem o ar. Vão voltando. Vão se mexendo. Talvez se espreguiçando. Não sei se a Cleusa fez esse exercício com o Peter. Eu aprendi com o Peter. Ele fez com a nossa turma. Eu não sugiro que vocês façam esse exercício com Deus. Agora, com o pai e com a mãe de vocês é possível fazer esse exercício. Né? Com os seus criadores você pode fazer esse exercício. Né? Não vai me inventar de fazer isso com Maomé, com Buda, né? Papai e mamãe, ok. Né? O mais importante nesse exercício são as suas sensações. Né? Eu não vou querer saber de vocês agora o que foi melhor, o que foi pior. Cada um teve uma vivência, cada um sentiu. Talvez seja material para ser levado para a sua terapia, para o seu desenvolvimento pessoal, talvez até para a constelação. Né? O mais importante é, sim, no nosso espaço mental, às vezes a gente é grande em relação aos pais. E, às vezes, em outras situações, em nosso espaço mental, a gente é pequeno demais em relação aos nossos pais. Né? E o interessante é que o espaço mental é seu. Então, você pode dar uma calibrada aí. Você pode, né, testar, sentir, modular, né? Do seu lugar de filho, filha, em relação ao papai, em relação à mamãe. Né? Tem uma frase que o Hellinger dizia, que é, em relação a você, pai, em relação a você, mãe, eu sou pequeno. Mas quando eu olho para a vida, eu sou grande. E aí cada um de vocês precisa descobrir que grandeza é essa, que lugar é esse, que força é essa. Esse é o lugar que todos nós estamos descortinando. Tá? Então, esse exercício para mim fez sentido com esse capítulo, né, as imagens de Deus. Muito bonito, né, essa passagem, essa nossa relação com essa imagem, os riscos aí da soberba ou da inferiorização. Né? E o Hellinger vivia puxando a nossa orelha. Né? Ele falava, cuidado,
facilitadores costumam ser soberbos, né? Vocês são os últimos. Ele sempre lembrava a gente. A gente às vezes esquece, né? Ai, gente, como eu tô importante na rede. Olha só no Instagram como tá. Ai, eu tô com tudo. Lembra-se, é o último. Né? E aqui a gente pode fazer essa piada, né? A gente pode brincar, né? O Hellinger dava umas porradas na gente. E às vezes só assim que a gente aprende. Né? Ops! Subi demais no tamanco da mamãe e do papai. Agradeço a presença de vocês, as dúvidas colocadas, as reflexões. Eu passo aí a palavra para a Helena, grato pela leitura, Helena, né? E semana que vem vocês estarão aí com a Cleusa, né? Bem-vinda novamente, Cleusa, né? Vai ser ótimo. Eu com o Marcos eu bati uma bola, não sei se com você eu vou bater uma bola, né? De repente a gente vai ter que botar metáfora aí, né? A gente vai fazer essa troca. Bem-vindo. Nós vamos caminhar juntos, Renê. Caminharemos juntos. Gratidão. Helena já tirou fotinho? Obrigada, Renê, obrigada pela presença de todos. E a Cleusa falou algo que até eu ia comentar, que a gente cresce com esse grupo, né? Que bom que desde 2016 esse grupo existe, que a gente cresce, aprende. Obrigada pela essa vivência, Renê. Sempre bom estar com você. Gente, até terça-feira que vem. Boa noite a todos. E obrigada pela presença de todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.